Olá, vamos dando agora continuidade à nossa leitura e estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. No vídeo anterior, eu até coloquei uma observação na descrição. Nós tínhamos dado autoria como Diamane e é de André Luiz e psicografia de Chico Xavier, ok? Nós vamos agora ao capítulo 17, que se denomina Rogativa Singular, né? Até agora, na missão que vinha André Luiz trabalhando no grupo de Jerônimo, junto com o padre Hipólito e a enfermeira Luciana, acompanhando o desencarne de alguns espíritos lá de nosso lar encarnados aqui na Terra, os quais, em trabalhos na prática do bem aos semelhantes, obtiveram, junto aos dirigentes lá de nosso lar, a permissão para ter um auxílio no momento do seu retorno ao plano espiritual, tá? Nós vimos agora nos capítulos anteriores o desencarne de Dimas, médium aqui na Terra, e também de Fábio, que também é não médium, mas trabalhou muito em prol de seus semelhantes, né? A prática do bem, inclusive o destaque que foi dado ao Fábio, né, pela espiritualização da própria família, né? Contrariamente ao Dimas, que não tinha cuidado de si próprio e do seu trabalho espiritual, mas descuidou um pouco da espiritualidade da família, ok? E agora nós vamos ver, nesse capítulo, o, o auxílio que seria dado para o desencarne, deixa eu achar o nome dela aqui, da irmã Albina, né? A irmã Albina já foi apresentada lá no começo do livro, nos primeiros capítulos, né? Ela não é espírita, ela é uma protestante presbiteriana e ela trabalhou muito com a juventude, né? Como evangelizadora para as jovens, né? Lá na sua igreja presbiteriana, né? Vamos ver por que ela receberia o auxílio do desencarne e não vai receber. Nesse capítulo nós vamos ver. Então vamos começar com a narrativa de André Luiz. Enquanto Dimas se restaura paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior levados a efeito na crosta frutificavam agora em bênção de serenidade e compreensão. Fábio exerceu muito mais a espiritualidade, mesmo Dimas, trabalhando como médium, ele não fez o desenvolvimento consciencial de que é um espírito e tem mais dificuldade para se restabelecer no plano dos espíritos. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Calvacante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena. É o que acontece muito prejudicando os nossos queridos que partem para o plano dos espíritos, né? Quando às vezes a família, tudo bem se ficarmos tristes, ficarmos saudosos, né? Mas aquele sentimento egoísta de retenção dos nossos queridos quando partem para o plano espiritual causam desequilíbrios e transtorno ao espírito do lado de lá. Sim, é muito comum a gente saber, através das sessões mediúnicas desenvolvidas nas casas espíritas, né? Onde espíritos desencarnados se manifestam com profunda tristeza por não conseguirem atender ou suprir a carência da família que aqui na Terra ficou, né? E às vezes essa tristeza, embora não seja por maldade, acaba influenciando negativamente os familiares encarnados, né? Provocando o mesmo estado de tristezas que muitas vezes pode descambar para um processo depressivo.
muito cuidado. Todo amor, toda saudade é louvável, mas aquele amor egoísta, de retenção, quando todos nós pertencemos a Deus nosso Pai, eles são prejudiciais. Repetindo esse trecho. Dimas, com o exemplo de Fábio, criava novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O Fábio, ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos daquele instituto, e dava gosto ver interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era ele um gênio das alturas, não completara suas necessidades ainda de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho do alto e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenobia dava-se o prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo do nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía ainda a consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente, sensibilizamo-nos todos ante o gesto da espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando: Levanta-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebridiada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida, continuou ele. Estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso entendimento derradeiro? Essa referência ao capítulo anterior, quando, um pouco antes do desencarne de Fábio, ele fez a reunião de um evangelho com a esposa e os filhos. Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Teve notícia dos filhinhos, pediu ao consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda? Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me a sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, eu estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como eu sou feliz tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou-me: Os nossos pequenos vão bem. Lembramos-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamada a experimentar. Vejo aqui a postura diferente daquela família, talvez quando desencarna um ente querido, de retenção aqui na Terra, quando isso se torna prejudicial ao espírito no plano espiritual, ela que reza com os filhos para que o ente querido dela tenha o equilíbrio necessário e a harmonização para adentrar a nova vida. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que eu já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela para o irmão enquanto eu me ausento e creio que nada nos falta no sentido material.
Temos apenas, nesse momento, ela ia falar com certeza das saudades que tem do marido, e a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas? Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio que é seu, querido. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Essa é a prática do amor incondicional, prática da verdadeira caridade entre os seres, no exame do amor fraternal, né? Ela não, com receio de, com a sua saudade, prejudicar o esposo amado, ela, nas refeições e no Evangelho, onde ficava sentado o seu amado esposo, ela mentaliza a figura de Jesus no lugar para não ofender o companheiro. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar, o nosso Mestre Jesus. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: Querida, não apague a luz da esperança. Eu não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta da sua presença, da sua ternura, da carícia de nossos filhos. Mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me aqui cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo, por vir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol aqui é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e de que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Nesse instante, determinada interrogação, diz André Luiz, interrompeu meu raciocínio. Ora, se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço desde outros tempos, provavelmente já de outras existências, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostra adventício a respeito do noticiário da nossa série. Mostrar-se adventício quer dizer mostrar-se como chegando a primeira vez no plano dos espíritos. Essa é uma dúvida que eu também sempre tive, né? Porque nós normalmente, ao desencarnarmos, a gente não se lembra de lá ter estado, né? Muito provavelmente porque em outras existências a gente não passou dos planos vibracionais do umbral, né? Então, coisas ruins a gente não gosta de lembrar. Mas quem já adentrou a planos, colônias espirituais como a de nosso lar, né? Seria lógico, talvez, lembrar-se de lá já ter estado. Não é bem assim. Vamos ver as explicações de Jerônimo aqui. Sintetizando, diz André, cumpridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, ele me respondeu em duas sentenças curtas. André, a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Fitando a visitante enternecida, o marido recém-liberto considerava.
Acredito que não valha a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio. Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, querida. As situações carnais são transitórias. Não desanime, portanto, a providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou a esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio, para que presenciasse a sua companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos à crosta. A nossa amiga aqui perdeu grandes porções de forças com a emoção e você ser-nos-á útil na cooperação na volta. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Para Mercedes encarnada, ao acordar com aquela alegria, aquela felicidade que ela não vai bem se situar, imaginando ter nas mãos uma flor, né? Vai ser como se ela tivesse sonhado. Ah, essa noite eu sonhei com o Fábio, com o meu marido, né? Na realidade, o sonho foi uma realidade que ela conseguiu, por méritos próprios e do próprio Fábio, se aproximarem da, da presença do Fábio no plano dos espíritos, ok? Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando o nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência a determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-me aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar cientificou-me da novidade. A irmã Albina, aquela a qual eles deveriam ir auxiliar no desencarne, ela fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die. Olha que interessante, né? Todos nós sabemos por provérbios aqui na Terra que ninguém foge da data programada, né? A hora que chega, Deus nos leva embora, né? Não é bem assim. E nós vamos ver, ainda não nesse vídeo, mas na segunda parte desse capítulo, né? Mas há condições especialíssimas que fazem, né? Esta irmã, que é uma protestante presbiteriana, com o seu trabalho no bem, ela tem uma filha, tem um netinho, né? Isso foi dito e relatado nos primeiros capítulos dessa obra, onde ela conseguiu um adiamento do seu desencarno sine die, ou seja, sem uma data ainda marcada, tá? Então, demos a continuidade. Certa rogativa de alguém, que ainda não sabemos quem, influíra decisamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista dessa rogativa, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxiliarmos ela para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Deveríamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Ou seja, em vez de desenlaçar o perispírito da matéria
física, eles vão procurar, com os recursos de que dispõem, fortalecer os seus órgãos debilitados, ela já vai em idade avançada, e procurar fazer com que ela possa continuar a sobreviver por mais algum tempo, ok? Quis perguntar alguma coisa, diz André, inteirar-me das particularidades, todavia Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Porque se modificara aquela decisão de tamanho relevo? Pergunta André. Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretrizes da nossa colônia espiritual? Seria justo esse adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Veja que são tantos questionamentos e que também pela nossa mente cabem estas questões, né? Como que pode? É possível, então, nós acrescentarmos tempo ao planejado na nossa vida útil aqui na Terra? O assistente, percebendo as indagações que se me entrechocavam no cérebro, adiantou: André, não se torture, saberá tudo no momento oportuno, e nós também. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou: Vamo-nos. O padre Hipólito e a enfermeira Luciana ficarão velando aqui pelos convalescentes, o Dima e o Fábio. Em caminho, porém, não resisti. André é cheio das curiosidades. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu, esclarecendo. A medida, André, não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, tem poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentamos limitações nos atributos ou nos acréscimos de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos pré-julgar quando ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós ainda não conseguimos conceber, né, como que é a grandiosidade da criação do universo, né, de tudo que ainda existe, né, e a gente não tem ainda a menor noção dos próprios meandros das nossas existências. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, André, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, André, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica, mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual à de hoje é que paira acima das circunstâncias comuns. O interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que motiva. Recordei uma experiência anterior, diz André, em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares e compreendia a alteração a que havida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos, ou seja, nós viríamos à Terra ajudar os companheiros de nosso lar a desencarnarem. No caso a que me reportava,
vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, aqui na questão, em exame, tratava-se de um pedido da própria crosta, de alguém que estava encarnado, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Ou seja, alguém na Terra fez uma rogativa, uma prece, atingindo a esfera superior de nosso lar, fazendo com que em nosso lar se discutisse o assunto e se decidisse por manter a senhora mais algum tempo encarnada. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração, mas as artérias também apresentavam sintomas graves. O fígado também, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia castigava intensamente. Vejo que organicamente ela estava muito debilitada. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, faziam de redor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguido de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. O ambiente, o ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíram eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurismo provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experiente e competente do nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu-se certa quantidade de forças, desculpe, perdi aqui. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendenosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu: podemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Ou seja, veja aqui, através do próprio passe, nós estamos aqui tratando já no plano espiritual, com certeza, a atuação de Jerônimo no perispírito dela, atuando no próprio corpo físico, fez com que a sua saúde temporariamente se restabeleça para que não haja o desencarne e durará alguns meses, ok? Com efeito, fim da a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição a que foi atribuída e, de fato, com razão poderosa, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma, fitou comovida as suas discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor, crianças. Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração congratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava,
Perguntei de súbito ao assistente: Jerônimo, teria sido a súplica das discípulas o móvel desta alteração de plano do desencarne da irmã Albina? Quem sabe, talvez lhe fizesse falta a venerável professora. E aqui nós vamos interromper o vídeo, já estamos com meia hora, prolongando um pouco, mas na próxima gravação de vídeo nós desvendaremos esse mistério de quem de fato tinha tanta fé nas suas preces, na sua rogativa, fazendo com que esta anciã tivesse um acréscimo de saúde para poder resistir por mais alguns meses à sua presença aqui na Terra, ok? Espero que vocês tenham gostado desta nossa gravação de leitura e estudo deste capítulo, né? E aguardem, brevemente postaremos um novo vídeo. Fiquem com Deus e muito obrigado por acompanhar esses nossos estudos.